Olha eu aqui de novo. Vamos lá falar sobre continuar o meu processo sobre a ayahuasca, né, que eu consagrei. Se você está chegando aqui agora, para quem não me conhece, eu sou a Dani Brandão, esse canal que é o Conselhos da Alma, seja muito bem-vindo. Se você não é inscrito, te convido a assistir os outros vídeos aqui desse canal e se você gostar, se inscreve aqui, comenta aqui embaixo e vem fazer parte dessa egrégora de despertos. Eu gravei a primeira parte do vídeo sobre a minha experiência, né, consagrando a ayahuasca essa vez, né, desse ano, eu consagro uma vez por ano. E aí eu falo pra você assistir o primeiro vídeo. Vai lá assistir o primeiro vídeo, senão pode ser que você fique um pouco perdido aqui. Mas pra quem assistiu a primeira parte, tá aqui pra assistir a segunda parte. Gente, foi muito, muito, muito interessante. Eu senti uma libertação muito grande aí nesse processo dele, de soltar, de saber que eu posso sentir raiva sim, de saber que eu era uma criança. E aí nesse momento eu senti vontade de fazer xixi, eu falei pra Elô, eu preciso fazer xixi. E aí eu falei assim pra ela, eu preciso levantar, eu não consigo levantar. E aí eu falei pra ela, me ajuda aqui. E aí ela foi, tirou a coberta, né? Eu tava travado. E aí ela foi colocar a mão em mim. Eu falei assim, não coloca a mão em mim, não põe a mão em mim, não me toca, não me toca, eu sou uma criança, não me toque. Aí ela olhou assim e falou assim, tudo bem, eu vou te cobrir de novo, eu vou te respeitar, porque as pessoas podem respeitar umas às outras. E ela foi e me cobriu de novo. E aí eu abri o olho e falei assim, não, Elô, pode me levantar assim, eu me senta aqui, eu preciso sair desse lugar. E aí eu lembro que ela me sentou. Aí eu fui no banheiro fazer xixi, né? Fui fazer a limpeza, fui liberar aquilo ali, todos aqueles processos em relação ao marido da minha avó, que eu poderia assim, sentir raiva dele. Foi libertador saber que eu poderia sentir raiva dele. E saber que eu poderia assim falar, eu quero que você morra, né? Porque eu olhava as pessoas falando, pô, o cara, sabe, e até mesmo outras pessoas, tem que matar, tem que lixar, tem que bater. E eu olhava assim e falava, meu Deus, não, é um ser humano também. Mas é porque eu assimilava com o marido da minha avó e todas as coisas que eu ouvi. Não é porque eu tinha gostado, não é porque a culpa era minha, eu era uma criança, a culpa é dele, ele é doente, ele fez errado sim, ele destruiu a minha infância, ele fez eu viver de uma forma que não era, porque eu não precisava viver, né? Tanto que eu cresci, eu com 15 anos, eu já tava com a mente de adulta, eu com 20 anos já tava morando sozinha, fazendo coisas que na minha idade, outras mulheres na minha idade estavam estudando, estavam pensando o que ia fazer de faculdade. Eu não, eu estava ali trabalhando para pagar meu aluguel, para colocar comida na mesa para mim, eu já morava sozinha, sabe? É aquela correria e tudo mais. Enfim, falei um pouco no outro vídeo, vou falar um pouco também dele sobre a minha avó, a mãe da minha mãe. Ela eu também não conseguia sentir raiva dela, porque a minha avó, ela é uma pessoa muito narcisista e ela sabia me manipular de uma forma que, poxa, a Dani não tem como, a Dani não tem igual, ela faz tudo do jeito que eu gosto, ela sabe tudo que eu gosto, ela faz exatamente do meu jeito, ela me manipulava de uma forma. E aí depois que eu comecei a fazer, depois que eu estudei, né, fiz o curso Fundamento, eu descobri que ou você manipula ou você é manipulado nessa vida, né? Então, hoje em dia, quando eu sou manipulada consciente, eu vejo ali a pessoa me manipulando, mas eu falo, ok, eu quero fazer isso sim, mas ela tá me manipulando e eu não quero muito fazer isso aqui não, então não quero fazer. Mas criança, né? E ela sempre me manipulava de uma forma bem, bem louca, assim, né? Mas isso não quer dizer que ela seja uma pessoa má, né? Ela é uma pessoa muito boa. Mas ela e o marido dela estragaram sim a minha infância, estragaram sim, apesar de tudo que eles me deram de positivo, né? Fizeram de positivo pra mim, mas isso não dava o direito pra eles fazer o que eles fizeram. E hoje, Dani, hoje, né, eu consigo pensar dessa forma, mas antes não, antes eu deveria ser muito grata, porque se não fosse eles, eu estaria morando não sei na onde, talvez na rua, talvez abandonada, talvez adotada, talvez no mundo das drogas, né? Enfim. Agora eu vou falar do meu relacionamento. Eu tinha gravado um vídeo aqui no comecinho do ano falando pra vocês que eu tinha, quando eu usei o arquétipo do tubarão, que foi um dos arquétipos mais foda assim, que eu já usei. Escutei um barulho aqui. Aqui é o pessoal que tá limpando aqui de fora.
Eu tinha falado pra vocês de um relacionamento que eu tive, quando eu usei o arquétipo do tubarão, eu consegui me libertar desse relacionamento. Mas eu voltei com essa pessoa, viver esse relacionamento que não era uma espécie de namoro nos moldes da sociedade, de usar aliança, de sair sair de mãozinha dada até que rolava. Mas a gente não fazia muito, tinha um limite, tinha uma barreira ali, né? É só até aqui, é só até ali. E aí, de acordo com que a gente foi vivendo, essa pessoa foi, né, soltando mais barreiras, foi liberando algumas coisinhas, e eu fui, olha que legal, essa pessoa tá mudando, ela já tá sabendo receber ali, já tá sabendo fazer ali e tal, tudo mais. E aí fui vivendo, só que eu fui adentrando cada vez mais no mundo imaginário de outra pessoa. E aí eu fui ficando cada vez mais distante da Dani. E aí durante a consagração veio muito forte essa pessoa, e aí eu senti que eu consegui entender com outras lentes, né? Porque quem tá dentro da relação, de um relacionamento talvez abusivo, não consiga enxergar, talvez nem abusivo, talvez doente, talvez tóxico, né? Porque essa pessoa, esse meu ex-parceiro, ele não era do tipo que você não pode usar roupa curta, você não vai fazer isso, você não vai viajar sozinha. Ele me deixava sempre muito livre. E só que ele também era muito livre, né? Tipo, eu também deixava ele muito livre. Então era muito cômodo pra ele viver um relacionamento que ele tinha tudo que um namoro tinha, né? De coisas legais, de sexo, de fazer coisas interessantes, de assistir um filme, de dormir de conchinha, ou de fazer um monte de coisas, mas também ele poderia ter a liberdade dele de viajar pra onde ele quisesse, de sair pra onde ele quisesse, de não precisar me avisar. Só que ele me avisava, né? Ele falava, tô indo em tal lugar. Então, gente, por isso que ficava muito confuso na minha cabeça, porque, ok, eu não estou namorando do jeito que a sociedade tá falando que é o certo, eu tô vivendo um negócio diferente aqui. E ele me fazia acreditar que eu estava vivendo um negócio diferente, mas no fundo era a imaginação dele, ele criou um mundo imaginário ali, me colocou ali dentro, eu aceitei, obviamente, eu aceitei, e tava vivendo o mundo imaginário dele ali e tava feliz. Na minha cabeça eu estava feliz. Só que em alguns momentos, poucos momentos ali, a minha intuição falava: Dani, sai daí. Dani, tá ruim. Dani, você tá aceitando isso aqui, você pode aceitar muito mais. Dani, olha pra isso. Eu ficava, gente, isso é paranoia da minha cabeça, isso é as minhas crenças limitantes que estão vindo aí, e blá blá blá, e não sei o quê. E eu tava vivendo dentro desse relacionamento. Eu vivi 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses assim com essa pessoa. Foi maravilhoso. Não posso reclamar de nada. Até porque eu escolhi estar vivendo aquilo ali. Mas eu escolhi estar vivendo aquilo ali porque na minha cabeça eu tava vivendo alguma coisa. Só que eu não tava vivendo. No final eu não vivi nada assim de palpável, né? Algo assim, né? Vivi na imaginação. Eu vivi um relacionamento gostoso, um relacionamento sem brigas, sem discussões, sem ciúmes, sem DRs, um relacionamento saudável. Só que aí durante a minha cerimônia eu falei assim, Elô, o fulano é doente. E ele me deixou doente. E aí eu falei assim, ele inventou um mundo e me colocou lá dentro. E aí eu comecei a entender de outros olhos. Eu comecei a olhar como a minha centelha divina estava querendo me mostrar, não como o meu ego. Eu vou viver isso aqui que todo mundo tá falando que não é pra eu viver isso aqui, eu vou viver e eu tô feliz. Eu vou mostrar pra todo mundo que eu tô feliz, que eu posso viver isso aqui feliz sim. E aí eu comecei a ficar cada vez mais... Só que existiam alguns desejos dentro de mim, como por exemplo o desejo de ser mãe, que era um desejo muito forte, um desejo de me casar, apesar de sim eu entender que o casamento é algo do capitalismo, o capitalismo inventou e tudo mais, mas dentro de mim eu queria viver isso, eu quero viver isso, né? E se eu vou ficar casada 6 meses, 1 ano, isso não importa, mas eu quero passar por essa experiência. Só que pra mim casamento é algo muito sagrado. As pessoas banalizaram muito isso, mas existem algumas pessoas que querem viver isso e que vão levar isso pro resto da vida, né? E é o que eu queria, né? Mas essa pessoa não queria se casar e essa pessoa não queria ter filhos. E aí quando eu decidi, eu falei assim, no começo do ano, né, quando a gente decidiu romper, eu falei assim, cara, eu quero casar, eu quero ter filhos, você não quer, tá tudo bem, mas
eu quero viver. E essa pessoa era tipo assim, eu nunca fui de pegar o celular e ligar atrás e ficar falando, vamos voltar, vamos não sei o que, vamos tentar. Não, eu falava assim, cara, não dá, não dava. Eu pagava o número, eu bloqueava, tanto que eu bloqueei essa pessoa até de receber chamadas. Bloqueei do WhatsApp, eu não acho maduro isso, né? Mas eu tive que fazer isso porque essa pessoa, ela sabia que se ela viesse conversar comigo, insistisse um pouquinho, eu ia acabar, e falasse algumas coisas que eu queria ouvir, eu ia acabar soltando ali as rédeas, né? Ia soltar ali, ok, vamos viver isso aí de novo. Então, em fevereiro, quando eu usei o arquétipo do tubarão, eu fiquei muito decidida, eu falei, cara, não é isso. E aí eu bloqueei de tudo. E essa pessoa, não sei como, descobriu o meu e-mail. Olha pra vocês verem, se não é uma pessoa doente. Descobriu o meu e-mail, mandou um monte de coisa que queria pra eu desbloquear, que queria falar comigo, que estava preocupado comigo, que tinha sonhado um sonho que tinha, né, ruim comigo, que queria saber. E aí, o que eu fiz? Respondi o e-mail. E aí, então, desbloqueei, a gente começou a conversar e essa pessoa falou que queria, sim, ter filhos. Que queria, sim, que acho que poderia, sim, pensar em se casar comigo e que a gente poderia, sim, viver algo diferente de tudo aquilo. Já que eu tinha aberto mão de tanta coisa, por que não ele abrir mão também, né? E aí, ele falou tudo que eu queria ouvir, amando ele de uma forma incondicional muito grande, mais o apego e aquela coisa de não querer soltar, decidimos reatar isso, não sei, né, esse relacionamento, né? E vivemos aí durante mais ou menos uns 5 meses por aí, só que essa pessoa não conseguiu deixar muito a máscara dela por muito tempo, né? Então eu vi que não ia rolar, eu vi que realmente não ia rolar. E aí no dia do meu aniversário eu decidi que eu ia sim, romper isso. E eu rompi com essa pessoa, falei, liguei, falei, olha, não é isso, tal. Falei um monte de coisa e decidimos romper. E foi muito surreal. E aí, só que ficava sempre a porta aberta, assim, né? E dessa vez eu consegui fechar ela. Dessa vez eu consegui olhar pra isso, né? Eu consegui visualizar, enxergar que ele é uma pessoa doente que tinha me deixado doente. Aí eu fui ficando cada vez mais longe de mim. Eu fui ficando cada vez mais longe das minhas amigas, mais longe dos meus próprios sonhos, longe do que eu realmente queria pra mim. E aí eu olhei pra isso e falei assim, entendi. Era isso aqui, né? E aí fez muito sentido porque nos últimos meses eu estava tentando levar o meu trabalho na área de fotografia para um lado, eu não estava conseguindo visualizar. Eu queria fotografar mulheres sobre autoestima, sobre trazer elas, despertar isso nelas, mas como eu ia falar sobre isso com elas se eu estava vivenciando isso? E aí depois que eu finalizei esse ciclo, eu comecei a entender muita coisa, eu comecei a atrair muitas clientes, sabe? Minha agenda começou a movimentar. E aí depois desse processo da ayahuasca eu consegui visualizar, enxergar de uma forma mais assim, sabe? A dimensão, de uma outra perspectiva. Enfim, esse foi o meu processo em relação a esse relacionamento, de um relacionamento tóxico, um relacionamento talvez, não sei se é abusivo, mas acho que é abusivo também. Mas eu queria estar ali. Por que é tão difícil a mulher ou o homem sair de um relacionamento abusivo? Porque a gente quer estar ali, a gente quer estar com a pessoa. Ontem a minha amiga virou pra mim e falou assim, mas eu não entendo por que vocês se relacionam com pessoas que não querem as mesmas coisas que vocês. Porque a gente se apaixona por uma figura que a gente imagina ali, que a gente, né, a gente faz ali, projeta, e a gente quer fazer a pessoa feliz. E normalmente essas pessoas são pessoas que sofreram muito em relacionamento passado, são pessoas que ainda acabaram de sair de um relacionamento, então, né, tão traumatizadas, e aí você quer mostrar que você pode fazer diferente, que a pessoa pode ser feliz, sim. E aí você começa a querer fazer a pessoa feliz, né? E aí você começa a abrir mão de muitas coisas, a pessoa começa a ser o foco da sua vida e você não percebe isso, né? E não é que vocês querem estar com a pessoa, vocês querem se envolver. Não, a gente não consegue sair disso porque as pessoas vão soltando umas migalhinhas ali que falam, nossa, a pessoa tá mudando. E o que caiu minha ficha, eu falei assim, cara, ele virou pra mim e falou, isso é o máximo que eu posso dar e é o máximo que eu dei.
eu já extrapolei o meu limite do que eu nunca dei pra ninguém na minha vida. E aí, pra mim, durante alguns anos, ouvir isso era muito legal. Mas aí, né, um mês passado, eu virei pra ele e falei assim, cara, isso é seu máximo, mas pra mim não é o mínimo. E aí foi onde eu comecei a entender. Mas isso fica tema pra outro assunto, falando da minha, né, E outra coisa também, voltando à minha cerimônia lá, uma coisa que eu consegui visualizar muito forte foi em relação à Rose, a minha amiga. Hoje eu visualizo ela assim como minha amiga. E eu falava pra Elô, por que a Rose tá aqui? Por que a Rose tá aqui? Eu senti a Rose dentro de mim. E tinha algumas coisas dentro da Rose, tinha algumas coisas na Rose que me incomodou muito durante alguns anos. E eu queria, eu não entendia, né? E depois que comecei a estudar que tudo tá dentro de mim, tudo é reflexo, tudo é espelho, blá blá blá. Eu consegui visualizar a Rose de uma forma diferente, a nossa relação foi melhorando nos últimos 2 anos, e nesse ano, graças a Deus, a gente conseguiu se encontrar aí. Mas a Rose, ela é muito parecida comigo, né? Ela é muito parecida comigo. Ela é libriana, ela acredita, assim, no amor, no casamento, né? Ela tem os traumas, as feridas dela, teve uma infância muito difícil também. Então, eu visualizava e aí eu conseguia entender, e aí Nossa, gente, eu tenho que me acostumar com o tripé, desculpa. Antes era o celular caindo, agora é o tripé, eu metendo o pé toda hora. Antes, quando eu falava, por que a Rose tá aqui? Por que a Rose tá aqui? Que essa é minha amiga. Aí eu falava assim, onde que tá a Rose? Onde que você tá conseguindo enxergar ela? Qual momento da sua vida? E eu voltei lá em 2014, quando a Rose entrou na nossa vida, né, na meio da Elô. Eu morava com a Elô já, e a Rose foi morar com a gente. E ela tem uma história de vida muito linda, só que era só eu e Elô. Era só eu e Elô, e de repente veio a Rose. E aí aquela coisa, aquela crença de abandono, aquela crença de rejeição começou a vir à tona. Em algum lugar eu via muito que a Rose estava me invejando. Tudo que eu fazia ela queria fazer, a roupa que eu usava ela queria usar, o que eu falava ela queria falar. E aí, só que o que acontece? A Rose, ela estava em processo de descoberta dela mesma, né? Então, ela começou a se inspirar muito em mim. Só que em alguns momentos eu não visualizava isso de um lado positivo, eu visualizava isso de um lado negativo, porque isso também estava dentro de mim. E por que isso estava dentro de mim? Porque eu estava com medo dela tomar meu lugar, o meu espaço na vida da Elô, o meu espaço na vida do mundo, das pessoas. E na consagração eu consegui identificar isso lá atrás. Quando a Rose veio morar com a gente, eu não queria muito. E aí rolou uma treta lá, que ela tinha mandado mensagem, né, Enfim, não vou entrar muito nisso não, mas rolou uma treta lá no passado e eu não conseguia confiar muito nela. Pra mim ela não era uma pessoa confiável. E demorou muitos anos pra eu confiar nela. Hoje eu posso dizer que eu confio nela, né, mas demorou muitos anos. Mas aí falando dessa treta aí, já que eu tô contando toda a minha experiência, rolou, eu vi a Rose nisso dentro de mim, e aí eu consegui identificar isso, porque aí eu voltei lá em 2014, a minha criança ficou gritando ali, meu Deus, essa mulher, isso aqui é perigoso, não, essa mulher aqui, ela não é confiável, e não sei o que, e comecei a viver é muito louco, gente, sabe, é muito doido. Enfim, foi sobre isso, né? E aí eu coloquei que tinha 2 vozes dentro de mim, né? Que era o meu eu superior e o meu ego. E meu ego, eu quero ir pra casa. Eu falava o tempo todo, eu quero ir pra casa, eu quero ir pra casa. Porque aqui em casa a gente tá no nosso mundo, né? Aqui em casa é tudo, eu conheço tudo. Aqui em casa tá na minha zona de conforto. Eu não preciso olhar pra dentro, assim, dentro de mim, né? Eu não preciso ir pra fora, eu não preciso receber julgamento das pessoas. E aí eu entendi. E aí, durante o processo, veio na minha cabeça assim, e agora você vai lá e grava um vídeo contando sobre isso. Porque tudo você tem que gravar e postar. E aí eu entendi que era o meu ego falando assim, né? Porque eu decidi que eu ia colocar isso aqui pra vocês, pra ajudar vocês de alguma forma. Só que dentro de mim eu falo, nossa, mas eu vou falar tudo sobre isso, as pessoas vão falar da minha vida. Será que as pessoas vão gostar? Mas será que não sei o quê? Mas pra que eu vou ficar fazendo isso, né? Pra que não sei o quê? Meu ego, né? Gritando, era meu ego o tempo todo gritando que eu não precisava fazer isso.
mas eu preciso fazer isso, eu preciso vir aqui gravar para vocês, falar do meu processo, falar das minhas experiências, para ajudar vocês de alguma forma. Depois que eu fiz meu mapa astral, que eu entendi que eu sou um curador ferido, né? Eu vou levar a minha dor, a minha experiência, o que eu usei para outras pessoas. E eu vou vir aqui sim falar sobre isso sim. Quem quiser que assista, quem não quiser tá tudo bem, eu só não vim aqui assistir, né? E aí eu vi isso também durante a consagração muito forte dentro de mim, que do meu ego, de tentar se camuflar de alguma forma, de tentar não ficar se expondo muito, né? Um medo do julgamento, mas é isso, né? É isso, eu decidi que eu ia fazer isso e tô fazendo. E aí as vozes dentro de mim não vinham da minha cabeça, a voz vinha, parece, do meu corpo inteiro. Parece que estava em cada átomo, cada célula essa voz. Eu não conseguia vir da minha cabeça. Era muito doido, parece que tava, sabe? Eu fiz algumas anotações aqui também, e aí eu anotei aqui que durante, né, o processo veio essa coisa muito forte de sempre querer estar aprendendo, de sempre buscar conhecimento, de sempre saber mais. E às vezes as coisas não funcionavam pra mim, porque eu aprendia, só que eu não colocava em prática. Então eu queria sempre eu tava sempre em busca da resposta, sempre em busca sempre perguntando, sempre querendo saber a fórmula, sempre querendo saber tudo, mas eu não colocava as coisas em prática. Então na cerimônia veio muito forte isso em mim de vamos soltar isso aí um pouco, você precisa viver, e viver é isso, soltar. E aí o que veio muito forte em mim é essa coisa de soltar, você precisa soltar. E eu falei, cara, eu não consigo soltar, que a resposta é dentro de mim, e aí foi uma sacada muito grande, que eu falei assim, cara, eu preciso soltar, a resposta tá dentro de mim, a resposta tá dentro de mim. Eu ficava repetindo isso toda hora, mas eu não sei qual a resposta. As pessoas falam que a resposta é dentro de mim, mas a resposta, eu não sei qual é essa resposta. E aí a Heloísa falou, se você pudesse só deixar vir, e aí você vai entender. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de ajuda. E aí reconhecer que eu estava doente, né, desse relacionamento, né, tóxico que eu tive, abusivo, né, de alguma forma. Eu reconheci que eu precisava de ajuda, eu reconheci que eu precisava de um terapeuta. E a semana passada eu tive, né, conversei com a minha psicóloga, eu nunca tinha feito terapia na minha vida. E eu fiz a semana passada e muitas coisas foram clareando, só de conversar, de falar. E aí eu falei, cara, é isso, eu não tenho que saber tudo. A resposta é dentro de você, não. Pode até estar, às vezes tá assim. Mas eu não preciso saber tudo o tempo todo. Eu posso buscar resposta fora, eu posso buscar ajuda, sim. E eu tava me privando disso, eu tava me isolando do mundo, eu tava no meu mundo imaginário que eu mesma criei pra mim e tava esquecendo de viver, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da minha experiência aí, né? Eu tentei resumir o máximo, se eu poderia ficar horas e horas falando sobre isso, fazendo uma psicanálise assim, né? Analisando, na verdade, sobre tudo isso, mas é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Se você gostou, não esquece de curtir, se inscrever, comentar. E se você se interessar por uma consulta, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me mandar mensagem no WhatsApp e a gente fazer uma consulta, tá bom? Beijo no coração de vocês, gratidão por vocês estarem aqui, gratidão infinita. Eu amo saber que vocês estão aqui, eu adoro falar, eu vou gravar vídeo pro canal. É muito legal. Beijo pra vocês e até o próximo vídeo.